Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje, dia 1º de dezembro, hoje é um dia especial. É um dia que vai definir o futuro dos R$400 do Auxílio Brasil de forma permanente. Logo mais, por volta das 3, 4 horas da tarde de hoje, teremos o início das votações. Serão 2 turnos. Pelo menos hoje deve passar o primeiro turno. Se o governo conseguir os 49 votos, dependendo do horário que for encerrado o primeiro turno, a votação poderá ainda ter o segundo turno hoje mesmo. Caso contrário, uma nova data poderá ser marcada. Para acompanhar, vamos torcer que seja tudo solucionado, aprovado, resolvido hoje. Você sabia que o governo federal, nesse momento o Senado, com a aprovação dessa PEC dos precatórios, tenta também aí aprovar subtetos para gastos prioritários? Alex, isso significa o que, esse subteto para gastos prioritários? Eu vou explicar para você o que significa. Tem coisas boas aí por trás de tudo isso, tá? Tem alguns interesses. O governo não quer simplesmente só aprovar a PEC e ser um governo bonzinho. Não, o governo tem interesse em aprovar porque sabe, com a aprovação dessa PEC, vai dar um pulo aí de 14,7 milhões para 20 milhões, talvez 21 milhões de pessoas que irão receber no mínimo R$400 de forma permanente, não mais provisória, como era antes o projeto na Câmara. Então, a PEC dos precatórios prevê subteto para gastos prioritários. Vou explicar para você tudo isso, tá? Hoje, nesse momento, inclusive, estamos acompanhando a sabatina. A sabatina começou mais cedo com o futuro ministro, o André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, ele sendo sabatinado, né, pelos senadores, e precisa de mais de 40 votos para poder conseguir a vaga. E um dado importante é que, desde 1894, o Senado não rejeita indicações para o Supremo Tribunal Federal. Desde 1894. Desde essa época, o Senado não rejeita indicações para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma indicação do presidente Bolsonaro. O André Mendonça está sendo sabatinado, né? Hoje pela manhã rolando, e aí parte do discurso a gente separou para você entender o que ele vem falando. Então, escuta aí as manifestações do André Mendonça, devido à sua sabatina. Ele foi questionado aí por vários senadores, enfim. Parte do discurso dele, escuta aí o que ele falou hoje pela manhã. Eu quero dizer o seguinte: nós precisamos saber que hoje, de alguma forma, temos uma melhor consciência da defesa do meio ambiente. Mas é fato, como apontou a associação, nós precisamos avançar e avançar juntos. Cabe ao Supremo Tribunal Federal não legislar nem executar as políticas públicas com base na lei, mas garantir esse binômio desenvolvimento com sustentabilidade e sustentabilidade com o uso racional das nossas riquezas. Racional, legal e constitucional. Sobre o marco temporal, também é uma matéria que está em debate hoje no Supremo Tribunal Federal e sobre a qual eu não poderia me manifestar sob pena de estar impedido, o que não me impede de dizer meu total compromisso com respeito à dignidade humana, à cultura e aos valores das comunidades indígenas do nosso país. Pois é, como você está acompanhando aí, o André Mendonça, né? André Mendonça, que nesse momento, hoje durante toda a manhã, ele foi sabatinado, ou seja, foi questionado sobre diversos pontos, diversos temas, enfim, esse aí é o indicado do presidente Jair Messias Bolsonaro, possível futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. A sabatina começou logo cedo, enfim, e coincidentemente, hoje também é o dia aí da votação da PEC dos precatórios, que vai definir os R$400 de forma permanente do Auxílio Brasil. O relator, esse guerreiro que é o senador Fernando Bezerra,
Ele também falou, chamou atenção, deu alguns pontos durante a votação do CCJ que aconteceu ontem, e algo que chamou atenção, agradecimentos, destaques, enfim. Escuta aí o que disse o que falou o relator, o Fernando Bezerra, sobre alguns pontos durante a votação de ontem, que vale a pena ressaltar o que foi que ele disse. Preste atenção para você acompanhar aí palavras desse guerreiro que é o Fernando Bezerra, que está fazendo várias mudanças. Nesse momento, ele ainda está mudando várias partes do texto para poder tentar o máximo possível de apoio para confirmar essa PEC 23 para pagar os R$400 de forma permanente. Eu lembro que são 2 votações no Senado. Primeiro turno vai acontecer agora, repito, por volta das 3, 4 horas da tarde deve ser o início da votação. Se passar esse primeiro turno, aí teremos a segunda votação. Dependendo do horário, pode acontecer hoje e decidir tudo isso hoje. Caso contrário, uma nova data será marcada, pode ser inclusive amanhã, tá? É um guerreiro. Preste atenção em o que foi que ele disse. Acompanhe. Queria um registro. Na realidade, eu fiz aqui algumas menções das sugestões que recebi de diversos senadores, mas por dever de justiça, eu preciso também fazer uma referência ao senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner encaminhou uma emenda sobre a questão do Fundef, quando nós também colocamos no nosso relatório o pagamento aos professores da ativa e os professores aposentados e pensionistas, quando do pagamento do valor desses precatórios a estados e municípios. Então, a emenda do senador Jacques Wagner também foi acatada parcialmente e fazer o registro da iniciativa dele. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fernando. Com a palavra o senador Alessandro. Pois é, como você ouviu aí, palavras do próprio senador, né, o relator, ele agradecendo. Teve muita coisa que ele falou, inclusive é necessário entender toda essa situação, porque são vários pedidos, né? Textos alterados, mudanças. Só para você entender o que saiu da Câmara, o texto que foi aprovado na Câmara Federal, ele praticamente foi mudado em mais de 30%. Foram várias mudanças. Para que isso? Para tentar ter o máximo possível de apoios. Ou seja, o governo precisa de apoios para aprovar essa PEC hoje. E aí, cada senador que representa um voto a menos, um voto contra, chega para ele e diz, eu voto a favor se houver isso aqui, se mudar isso aqui, se alterar isso. E aí ele vai alterando para conseguir driblar, né, ter aquele jogo de cintura e na hora da votação ter o mínimo de votos, que é 49 votos. Por isso que há tantas mudanças. E aí, sendo aprovada essa PEC hoje no Senado, se passar nos 2 turnos hoje, aí volta para a Câmara, mas aí vai ser de forma mais rápida, porque o próprio presidente, aliás, o próprio líder do governo no Senado, esse que você está vendo aqui, o Fernando Bezerra, ele já falou que quer, sendo aprovada essa PEC, já quer começar a pagar os 417 milhões de brasileiros agora, já nesse mês de dezembro, antes do Natal. Os pagamentos começam, portanto, dia 10, né? Então, essa é uma expectativa muito boa e agora é ficar atento aí a tudo isso, tá? Muito bem. Olha, eu falei para você o seguinte, que a PEC dos precatórios prevê subteto para gastos prioritários. Mas o que é isso, Alex? O relator informou que valores abaixo de 66 milhões de reais e de natureza alimentar para maiores de 60 anos serão prioridade. Ou seja, o que o governo quer aprovar essa PEC para pagar os R$400 ao pessoal de baixa renda, ou seja, os beneficiários do Auxílio Brasil, e também vai dar prioridade àqueles que têm maiores de 60 anos, onde o governo deve, tá? Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, né, a CCJ no Senado ontem, a PEC dos precatórios prevê um subteto para gastos prioritários no próximo ano. Entre os gastos, o que chama mais atenção estão dívidas menores que 66 milhões de reais de natureza alimentar para maiores de 60 anos. O texto do senador Fernando Bezerra aponta que 44 bilhões de reais serão destinados para gastos prioritários. As dívidas que não respeitarem a lista do governo devem ser pagas nos próximos anos.
Isso, conforme o relatório, beneficiários que possuem precatórios abaixo de R$ 66 milhões para receber devem ser os primeiros a ter os valores depositados. Na sequência, as dívidas de natureza alimentar para maiores de 60 anos devem ser atendidos. Para o governo, dívidas de natureza alimentar são aquelas relacionadas a salários, a pensões, a aposentadorias. Esses valores, em sua maioria, são destinados aí para a população geral e não são ligados a empresas. E, por último, o governo deve atender os demais precatórios de natureza alimentar. Então, esse é o ponto forte dessa medida, dessas mudanças. Agora, o Senado conta com a aprovação, o governo conta com a aprovação dessa PEC hoje. A PEC dos precatórios será o primeiro item da pauta do plenário do Senado hoje. A emenda é a principal aposta do governo federal para poder bancar o Auxílio Brasil com R$ 400 mensais de forma permanente, para atender de 14,7, chegando a esse número de 20, talvez 20 milhões de brasileiros. Para conseguir os votos suficientes, o relator da proposta, o senador Fernando Bezerra, ele vem acolhendo aí uma série de alterações apresentadas pelos parlamentares desde a semana passada. O texto que vai ser analisado daqui a pouco, é uma quarta versão da proposta inicial que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O Bezerra ele manteve os principais pontos defendidos pelo governo. A PEC fixa um limite anual para os gastos com precatórios, que são aquelas dívidas da União, que são reconhecidas pela Justiça e que não cabem mais recursos. O texto também muda o cálculo do teto de gastos. Fernando Bezerra ele garante que a folga no orçamento será usada apenas em gastos sociais. Ele disse o seguinte: o governo tem que honrar pelo que não foi feito ou deixou de ser feito ou foi feito a menor, mas é preciso que a gente possa aprofundar mais isso, para que a gente possa ver qual é a melhor situação. Não se pode estar clamando pela liquidez dos precatórios federais e fechando a vista para uma situação que é inadministrável, uma situação que só aumenta a cada ano, não tem refresco, disse. Aí em cena também entrou a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. Ela ainda defende alguns ajustes com relação ao teto de gastos. Ela disse o seguinte: temos um subteto de pagamento de precatório na ordem de 40 bilhões de reais. O excesso, sim, a gente vai ter que rolar. Só que o espaço fiscal que nós vamos abrir com esse não pagamento do excesso vai estar vinculado, nenhum governo e nem ninguém vai poder pagar 9 emendas secretas nem nada. Vai estar vinculado, não vai poder fazer despesas extras a não ser para aquilo que é essencial, que é a Seguridade Social e também o programa Auxílio Brasil para os R$ 400, pontuou a senadora. Eu lembro que os precatórios referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef, dos professores, da educação, enfim, ficaram de fora, ou seja, não estarão sujeitos ao teto. E os precatórios alimentícios, como eu falei, ganharam prioridade, ou seja, esse Auxílio Brasil é muito importante, que essa PEC seja aprovada, porque aí milhões de brasileiros serão beneficiados para ter direito a receber R$ 400 de forma permanente e não mais provisória. Todo mundo ligado hoje, portanto, em Brasília. Repito, a previsão do início da votação por volta das 4 horas da tarde. 3h30, 13h40 já deve ter o início, dos destaques, da fala dos senadores, enfim, mas a votação mesmo, a previsão é às 16 horas de hoje, tá? Lembro, você que recebeu o Auxílio Brasil nesse mês de novembro, aquele reajuste de 17,84%, há uma grande previsão de que, se a PEC for aprovada, o governo já começa a pagar os 400 nesse mês de dezembro, a partir do dia 10, tudo em cima, vai ser uma correria, uma corrida contra o tempo, mas o governo tem interesse em pagar já, se essa PEC for aprovada, os 400 nesse mês de dezembro, e aí há uma grande expectativa de que a diferença que faltou dos 400 no mês passado, de novembro, possa ser paga também aqui, que ele chama de retroativa. Então vamos acompanhar. Tenho mais uma notícia para encerrar, falei isso em vídeos anteriores, é uma notícia boa e ao mesmo tempo se torna uma notícia ruim. A notícia boa é que o presidente Bolsonaro pediu 300 milhões de reais ao Congresso para pagar aí o gás dos brasileiros, que é o Vale Gás. O governo, lamentavelmente, a gente vem acompanhando, vai pagar aí cerca de 19 milhões de beneficiários,
vai atender BPC, vai atender o pessoal do BPC, do benefício de prestação continuada, vai atender o pessoal do CAD Único, do Auxílio Brasil, as mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, dá em torno de 19 milhões de pessoas que serão beneficiadas, tá? Durante 5 anos, a metade do valor do gás, que hoje está em torno de R$ 102, então você tendo direito a 50%, vai ser R$ 51 aproximadamente somados. Um mês sim, um mês não, durante 5 anos. Serão 30 parcelas. Essa é a notícia boa. O governo já confirmou, o governo já pediu para pagar, pediu a liberação de 300 milhões de reais para iniciar os pagamentos a essas famílias. A notícia ruim é que a previsão era já começar, né, com o pessoal do CAD Único. O problema é que a informação que está sendo rolada, que está sendo repassada pela própria imprensa, é que vai começar de forma tímida, ou seja, vai começar a pagar apenas 5 mil famílias. Iniciar com 5 mil famílias com gás dos brasileiros e vai aumentar de forma gradativa. Todo mês vai aumentar um número maior de famílias. Ou seja, isso quebra as pernas de muita gente, né? A expectativa é que o pessoal esperando aguardar todo mundo agora, e aí vai ter que esperar ser selecionado mês a mês vai entrar uma leva. E aí eu faço um comentário, e outros comentaristas também dizem a mesma coisa, seria outro tiro no pé que o governo federal deve dar? Por que não dar pelo menos 10 milhões, começaria com 10 milhões de pessoas, e só 5 mil famílias? É pouca gente, são poucas famílias. Por que isso? O governo não tem dinheiro? É isso que a gente vai estar acompanhando para cobrar aqui, tá? Então, são essas duas notícias referentes ao gás. O gás dos brasileiros, que o governo pediu 300 milhões para começar os pagamentos, essa notícia boa, e a notícia ruim que, em vez de começar logo com todo mundo dentro do auxílio do gás dos brasileiros, vai ser de forma gradual, começando com 5 mil famílias, e vai aumentar mês a mês esse número de famílias beneficiadas. Eu lembro de dezembro do ano passado, quando o governo encerrou aquele estado de calamidade pública, todo mundo esperando que houvesse uma prorrogação para janeiro, fevereiro e março desse ano, não houve. Depois foi necessária a correria e acionar uma medida provisória para ter o gás, aliás, para ter o auxílio emergencial, né? Será que o governo não está entendendo que a gente está numa pandemia, tem muita gente desempregada, e o governo está num ano pré-eleitoral, que isso é uma ferramenta para ajudar a própria imagem do presidente na reeleição? Por que não começando pelo menos com 10 milhões de pessoas? Começar com 5 mil famílias? Não tem dinheiro, é isso? Bora acompanhar isso de perto, tá? Vamos acompanhar, mas é a notícia, e quando é notícia eu faço questão de deixar bem claro, bem transparente a situação, tá? Se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo para você entender novamente o que o governo está pensando em fazer agora. Pediu 300 milhões para pagar o gás, em vez de começar com muita gente, vai começar com 5 mil famílias, e vai todo mês entrando mais novos beneficiários. Era bom ter começado com mais gente, são 14,7 milhões de brasileiros do Auxílio Brasil, vai pular para 17 milhões se a PEC for aprovada agora em dezembro, para pagar R$ 400, e desse número de 17 milhões, o governo só vai iniciar com 5 mil famílias, aí depois, mês a mês, vai aumentando. 50 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, e assim, gradativo. Aí o total só vai conseguir atingir esses 19 milhões, pelo menos essa é a previsão, em setembro de 2023, a expectativa. Eita, nós. Bora acompanhar isso de perto, tá? A tua opinião. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, ó, de olho em Brasília, hein? De olho, porque é o futuro dos R$ 400 que está em jogo. A gente vai acompanhar e vai trazer mais detalhes. Até a próxima. Tchau, tchau.